Jesus. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Salmos 93. Amém? Livro de Salmos 93, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos de número 93. Salmos de número 93, versículo 5, em nome do Senhor. Isso aí, varão, Salmo 93, amém, daqui a pouquinho, amém? Em nome de Jesus. Salmo 93, versículo 5, diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém ou não amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. A Ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todo sempre. Amém? Peço atenção à igreja nesse momento e peço que, se possível, aguce os seus ouvidos para você entender um pouquinho do que Deus está querendo palestrar com você nessa noite. O desejo de Deus é que o homem ele já vivesse e nascesse e fosse feito para a santidade. O desejo de Deus é que toda a igreja seja santa e que todo homem seja santo. Toda mulher, toda criança pura, santo ao Senhor. E isso já fora preparado por Deus e designado por Deus quando Deus estava formando o mundo e elaborando o projeto do homem que já estava na sua alma, no seu coração. O poder de Deus, ele é poderoso. Deus, ele é aquele que era, aquele que é e que para sempre há de ser. O Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus que vive, o Deus Yahvé, o Deus provedor, o Deus tremendo, o Deus que não há sombra de variação. A Bíblia diz que Deus é tão santo que é praticamente impossível ver a sua santidade. Deus é tão santo, irmão, tão poderoso, que os serafins estão em volta dele, como diz em Isaías capítulo 6, e tem 6 asas. Com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles cobrem o rosto. Por que eles cobrem o rosto? Para não ver a santidade de Deus, para não ver a glória, a majestade de Deus. E com 2 eles voam em volta do trono. Do seu trono saem nuvens e relâmpagos, de dentro para fora, de fora para dentro, e cobre a face, a glória, a plenitude todinha do trono de Deus. Imagina o quão glorioso, o quão majestoso isso é, a ponto de sair nuvens, sair relâmpagos e trovões. Serafins, que é uma escala de anjo, um tipo de escala, que estão todo momento ao redor do trono, com o seu rosto coberto para não ver a santidade, e clamando em todo momento, em toda a história, em todo o tempo, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, Deus é poderoso, não há como a gente ver o Senhor. Uma certa vez Deus chegou para Moisés e falou, Moisés queria ver a santidade de Deus, Moisés queria ver Deus face a face, Moisés queria palestrar com Deus, queria ver o Senhor como ele era, e Deus falou o que para Moisés? Deus falou assim: Moisés, homem nenhum me vê e fica vivo para contar a história. Se o homem parar para poder ver a santidade de Deus, talvez o homem, como dá a gente entender, talvez derreteria, morria na mesma hora, morreria.
Talvez a alma instantaneamente sairia do corpo e ele morreria. Algo do tipo acontecesse. Eu só sei de uma coisa. Deus falou para Moisés: Moisés, homem nenhum me vê e fica vivo para contar a história. E num certo momento, numa certa passagem da Bíblia, parece que Deus resolveu quebrar um pouquinho o galho de Moisés. Deus um dia foi se apresentar para Moisés, de tanto Moisés insistir. Deus falou assim: Moisés, eu vou te revelar um pouquinho da minha glória. Vou te revelar um pouquinho da minha majestade. Vai para trás daquela pedra ali, Moisés. Que no meio do monte, Moisés estava lá perto lá de Deus. Deus estava conversando com Moisés às escondidas, né? Moisés ali vendo a glória de Deus mais ou menos. E Deus falou para Moisés assim: vai para trás daquela rocha lá, que eu vou te sustentar. A minha glória vai te sustentar para você não perecer. E você vai ver a minha glória através da fenda da rocha. Moisés saiu correndo, foi atrás da fenda da rocha. Quando Moisés está falando: não, poxa, vou ver a glória de Deus, que ele está indo para trás da fenda da rocha, lá da rocha, para ver o Senhor pela flecha. Deus já tinha passado. Sobrou só o quê? A sombra refletida da glória das costas de Deus. Só isso. Não a sua face, mas a sombra das costas, refletida no chão. Quando Moisés bota o olho na fenda, que ele começa a contemplar e procurar o Senhor, Deus já tinha passado, estava a sombra das costas de Deus. Moisés está lá, ele abre o olho, vê a sombra das costas da glória e foi tomado. 40 dias com o rosto encapuzado, porque ficou quase cego. Porque ninguém também aguentava ver a cara de Moisés, de tanta glória que ele foi envolvido. Uma certa vez no monte, Deus estava tão aproximado de Moisés, tão próximo de Moisés, que Deus falou assim: Moisés, pega a congregação e se ajunta ao pé do monte. Mas tem uma coisa: eu vou descer no monte, eu vou pousar no monte. E tem um negócio: fala para ninguém tocar no pé do monte. Ninguém toca, nem uma árvore, nem uma pedra, nem uma terra. Porque se certamente um animal tocar no pé do monte, certamente morrerá. Eu vou descer, eu vou pousar na montanha. Deus falou: tá bom, faz o seguinte também, Moisés. Vem você, começa a subir o monte junto com Josué. O povo fica ao pé do monte, não toca no monte. Você sobe com Josué. E no meio do caminho, Josué para. Ou seja, no meio da subida, no meio do monte, ele para e você continua e vem aqui no topo que eu vou conversar contigo. Tal dia Deus desceu, Deus passou para a congregação e Deus começou a descer. Quando Deus desce no monte e Deus toca no monte, diz a Bíblia que o monte começa a estremecer de cima a baixo, de alto a cima. Imagina uma montanha, a montanha mais alta de Teresópolis, talvez aí a Serra dos Cavalos, talvez, não sei. Pensa numa montanha mais alta que você encontrar. Imagina essa montanha tremendo. Imagina essa montanha tremendo de baixo para cima, de cima para baixo, sem parar. Imagina? Pois é assim que estava o Monte Sinai. Deus então desceu no monte. Quando Deus tocou e botou o seu pé na cabeça, lá no topo do monte, o monte começou a tremer. De cima para baixo, de baixo para cima, aquele monte tremendo, o povo assustado, o povo começou a se juntar em volta do monte, mas ninguém podia tocar, sequer no pé do monte, na terra, na pedra, seja em qualquer lugar ali, não podia tocar. Moisés pega Josué, começa a subir, no meio do caminho Josué para. Moisés fala para Josué: fica aqui, porque Deus mandou você vir somente até aqui, e eu continuo. Josué: tá ok, Moisés, tá certo, meu senhor. Josué para no meio do monte, Moisés continua subindo e vai até o topo. Quando Moisés chega no topo do monte, que Deus está lá no topo do monte, Moisés está vendo. Cadê o Senhor? Uma nuvem. A nuvem parada no topo. Da nuvem saía relâmpago, de dentro para fora, de fora para dentro. Entrava relâmpago e saía relâmpago, e o monte todo tremendo. E Deus estava dentro da nuvem. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Imagina essa visão agora. Moisés, isso é físico. Como os olhos físicos, Moisés está vendo aquela nuvem, o monte tremendo. E dentro da nuvem, aquele relâmpago saindo, trovão. Olha o barulho do trovão, irmão. Você já escutou o barulho do trovão? Você já viu o relâmpago, aquele barulho de trovoada? Imagina isso 10 vezes mais ampliado, saindo na tua cara, de dentro de uma nuvem no topo do monte. Relâmpago, trovão, fogo, relâmpago, trovão. E Deus dentro daquela nuvem, a nuvem de glória. E de repente, do meio da nuvem, de dentro da nuvem, fala o Senhor para Moisés. Eu creio que Moisés já estava trêmulo nessa hora. Deus de dentro da nuvem gritou dizendo: Moisés, entra na nuvem.
Ô, irmão, isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui não é para qualquer um, irmão. Deus grita de dentro da nuvem e fala: Moisés, entra na nuvem. Eu não sei o que Moisés pensou. Só sei de uma coisa: ele começou a entrar na nuvem, Márcio. E quando ele entrou dentro da nuvem, cheio de relâmpago, cheio de trovão, Moisés pisa dentro da nuvem e começa a ver Deus. Aí ele vai descrever o que ele está vendo. Ele vai descrever. Sabe como é que Moisés descreve? Sabe como é que Moisés descreve? Moisés fala assim: eu não sei o que estou vendo. Eu só sei de uma coisa: é terrível. Aleluia! Ô, irmão, eu só sei de uma coisa: é terrível. Jesus tremendo. Eu sinto Deus aqui, irmão. Eu sinto Deus aqui. Moisés não soube descrever o que ele estava vendo. Moisés não soube descrever naquele momento o que ele estava contemplando, a glória de Deus, que ele estava contemplando, o que Deus permitiu Moisés ver. Eu só sei que ele descreveu uma coisa: não dá para explicar. É terrível. É santo. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Tem que ter muita santidade, irmão. Tem que ter muita santidade. Já imaginou? Tem que ter muita santidade. Só que Deus, ele propôs para o homem a santidade. Deus, ele criou o homem para o homem conseguir ver Deus, para o homem falar com Deus. Homem nenhum vê o Senhor e fica vivo hoje para contar a história. Só que tem um negócio: quando Deus fez o homem, talvez o único que plenamente viu o Senhor, talvez, a Bíblia não diz, mas dá para a gente entender, talvez o único que viu o Senhor face a face e conversava com Deus, foi Adão, antes do pecado. Quando Deus faz Adão, Deus está fazendo o homem, Deus termina de fazer o homem, Deus assopra na narina do homem, correto? Deus está terminando de fazer lá, do pó da terra, termina de fazer aquele boneco, aquela criatura. Quando Deus termina de fazer o homem, Deus assopra na narina do homem, o Espírito se apodera do homem e o homem abre os olhos. O que ele viu? Deus. E Deus descia todos os dias para poder falar com Adão, face a face, e lhe designar os caminhos. O homem foi feito para ter intimidade com Deus. O homem foi feito para poder falar com Deus. O homem foi feito para poder estar com Deus. Deus colocou um jardim, plantou um jardim, que era chamado Jardim do Éden, e colocou o homem para poder lavar e cuidar do jardim. Tanto que quando depois que o homem pecou, que o Satanás conseguiu desviar e tirar a santidade do homem, Deus poderia ter expulsado o homem da terra, Deus poderia ter matado o homem, Deus poderia ter matado o homem e a mulher expulsado da terra. Deus expulsou da onde? Por que Deus expulsou do jardim? Por quê? Natália falou ali atrás. Por quê? Porque o jardim era sagrado, era espiritual, era santo. Esse jardim foi o único, claro que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo. Mas o jardim foi o único elemento que, quando apareceu no cenário da criação, ele não apareceu como criação. Ele apareceu como planta, já estava, Deus só plantou, já estava criado. Veio do céu, de cima. O que vem de cima é espiritual. E está plantado aonde? Na terra. Aí Deus pegou o homem que já estava em santidade, em pureza, em inocência e colocou para quê? Dentro do jardim espiritual. Você foi feito para ser espiritual. Você foi feito para ser santo. O desejo de Deus já era ter intimidade e conversar com o homem como de pai para filho. Você está entendendo? Satanás conseguiu tirar a intimidade. Satanás conseguiu tirar a pureza através do pecado. Os seus pecados, o pecado da igreja, o pecado do povo, fazem separação entre Deus e o povo. Mas nunca foi assim. Quando Deus formou o homem, há um intuito, Márcia, era de fazer o homem como amigo, como pai e filho. Aquela intimidade de conversar tete a tete. E esse jardim que veio do céu era espiritual, o céu era espírito, o céu é espírito da natureza de Deus. E aonde que Deus descia para falar com o homem? Na terra? Aonde que Deus descia para falar com o homem? Aonde? Por que Deus descia no jardim? O jardim do Éden era a porta de entrada do céu, na terra. E Deus descia aonde? No jardim, porque era espiritual. Se o jardim era espiritual, e Deus é espírito, e Deus é santo, e o jardim também está santificado, Deus me pega o homem, então coloca dentro do jardim, por quê? Porque o homem estava na carne?
Porque o homem estava o quê? Estava sanguinário? Porque o homem estava no pecado? O homem estava o quê? Em santidade e espírito. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Está entendendo por que tanta luta? Está entendendo por que o inimigo luta para você não buscar? Está entendendo por que o inimigo luta para você não orar mais? Está entendendo por que o inimigo luta para você não ler mais a Bíblia? Está entendendo por que o inimigo luta para você não buscar mais santidade? Está entendendo por que o inimigo luta contra a tua vida para você não ver a face de Deus? Porque ele sabe que o propósito que Deus tem para a tua vida não é um propósito pecaminoso. Porque ele sabe que o propósito que Deus tem para a tua vida não é um propósito natural. Porque ele sabe que o propósito que Deus tem na tua vida não é um propósito físico. Ele sabe que o plano que Deus tem na tua vida não é um plano normal. O plano que Deus tem na tua vida é anormal. O plano que Deus tem na tua vida é espiritual. O plano que Deus tem na tua vida é sobrenatural. O plano que Deus tem na tua vida é santificadamente divinal. É santo, é puro, é verdadeiro. O que Deus tem para a tua vida é algo puro, santo. Por isso que ele luta contra a santidade. A guerra foi travada na humanidade quando Deus formou o homem. Deus criou o princípio, falou assim: eu vou fazer o homem para poder ter santidade e falar comigo, porque não tem outro jeito de ver Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não tem outro jeito. Por isso que Satanás luta contra a sã doutrina. Por isso que Satanás luta contra a santidade. Por isso que Satanás luta contra você ter uma vida justa, pia, santa, moderada. Porque ele sabe que uma vida regrada, uma vida de santidade vai levar a ver Deus face a face. Assim como Satanás atrapalhou Adão, para Adão parar de ver a face de Deus, Satanás tem atrapalhado a humanidade para não ver Deus naquele grande dia e não ser salvo. De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus tratando de santidade. Quando chega a Moisés, que acontece tudo, que Adão é expulso do jardim, Deus ele fala o quê no livro da lei para Moisés? Moisés, escreve aí, Levítico capítulo 11, versículo 45. Porque eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, daquela terra para subir uma terra boa e larga, que manda leite e mel, para que sejais o meu povo, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santo. Aí Deus explica, porque eu sou santo. Ô irmão, você vê carta de Números, livro de Números, Deus escorrendo, falando de santidade, que ele que santifica o povo e exigindo santidade. E aí chega o Novo Testamento. No Novo Testamento, o que você mais vê, tempo da graça, é Jesus falando de santificação. 1 de Pedro 1, 22, purificando a nossa alma na obediência à verdade, para a caridade, para o amor não fingido, santificação. Lucas capítulo 1, versículo 75, quando Zacarias está falando o que diz respeito a ele ter recebido a visita do Senhor através do anjo do Senhor, Zacarias, Isabel estão falando e repetem dizendo a vida, o modo de viver que eles estão vivendo, que eles estão ali naquele momento dando o seu caráter, dando o seu testemunho. Ele diz assim, versículo 75, em santidade e justiça. Só na segunda-feira? Não. Em santidade e justiça. Na terça? Não. Em santidade e justiça. No domingo? No dia do culto? Não. Em santidade e justiça. Na sexta-feira? Não. Ele diz, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida perante o Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmão. Quando Pedro vai falar de santidade, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, esperai inteiramente na graça que fora revelada pela manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele complementa, como filhos obedientes, aleluia.
Oh, porque assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu também sou santo. Aleluia. Quem quer ser santo aqui para o Senhor? Quem quer buscar santidade para o Senhor? Sede santo. É a Bíblia que diz. Satanás pensou que conseguiu atrapalhar, Márcio. Satanás pensou que conseguiu deturpar a igreja para perder o homem a intimidade com Deus. Satanás vai lá no Éden, atrapalha a intimidade do homem com Deus, aí acontece que você sabe, ficou difícil. Só tinha alguns profetas escolhidos, alguns homens escolhidos, até vir Jesus, porque a humanidade estava já perdida por causa do pecado. Quantos desastres, dilúvio, depois que Satanás conseguiu atrapalhar lá no Éden, olha o que aconteceu. Olha quantos desastres, para ponto de Deus matar a humanidade, porque a humanidade pecou, porque a humanidade ficou de braços dados com o mundo, com o pecado. Veio dilúvio, veio Sodoma e Gomorra, veio um montão de coisa. E a desobediência do povo, alguns obedeceram, outros desobedeceram. Deus deixou cativo, Deus colocou fome, Deus enviou peste, Deus enviou tudo, e o povo não se redimia, o povo não buscava, o povo não sentia, não via mais, não falava com Deus, não sentia, perderam o temor, até vir Jesus. Quando veio Jesus, Jesus veio num intuito de trazer a ligação de novo do homem com Deus, de trazer de novo a minha ligação, a minha intimidade com Deus. Você já conhece a história, eu vou acelerar aqui. Jesus morre na cruz, cumpre seu chamado, o véu se rasga e o Espírito Santo desce para interceder diante, para agora ser aquele prepositor, aquele que vai interceder, aquele que vai estar com o Pai, ligado com o Filho, os três juntos, para através da vida deles, através deles, a nossa vida tem intimidade de novo com o Pai. A ligação para tu ter santidade com Deus é através do Espírito Santo, do Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser senão por mim. Não foi isso que Jesus falou? Aí olha o caminho para o Pai. Se resume tudo em Jesus. Evangelho, salvação. Ninguém vem ao Pai. Ninguém verá o Pai se não for pela palavra, se não for por mim. Aleluia. E aí o apóstolo João escreve assim: agora se prepare, irmão, que isso vai acontecer. A presença de Jesus é tão forte. Lembra que Moisés falou: eu não sei o que eu estou vendo, eu só sei de uma coisa, é terrível. Lembra que Moisés falou? Olha o que diz em Apocalipse quando o Pai se revelar. O que diz lá em Apocalipse? O dia do juízo, Apocalipse capítulo 20. E vi pequenos, mortos, pequenos e grandes, ricos e pobres, tudo perante, e de repente o trono do Senhor desceu, né? O trono do Senhor parou para julgar. E quando o Senhor se revelou, desceu com o seu trono, a presença de Deus foi tão tenebrosa e tão santa, que a terra fez o quê? Quem sabe me dizer? Fugiu, aleluia. Quem falou fugiu? O pessoal está ligado. Ei, Maísa, que mistério é esse? O pessoal está ligado. Como é que tu sabe desse mistério? A terra fugiu. Ninguém vai suportar a santidade do Senhor. Isso vai acontecer. Só que olha o que o apóstolo João escreve para os salvos, lavados e remidos. Olha o que o apóstolo João escreve. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. João descreve assim: amados, sabemos que ainda não há manifesto o que havemos de ser, mas um dia será manifesto. Ou seja, nós ainda não chegamos à equivalência e não está manifestado em nós aquilo que um dia vamos de ser, o que havemos de ser. Mas um dia vai chegar, vai ser manifesto. Aí ele explica por quê? Porque como ele é, isso é muito forte. Como ele é, assim o veremos. Quem vai ver Deus aqui como é que Deus é? Quem vai ver? Quem vai ver? Você tem certeza no que tu está falando, irmão? Você tem certeza no que tu está levantando a tua mão? Aleluia. Tu vai ver ele face a face. Tu vai olhar no rosto dele. Tu vai olhar na face dele, ele vai olhar na tua face.
A face dele é como leão, pelo menos a face do filho. Imagina do pai. Tu vai ver ele face a face. E aí ele complementa no versículo 3. E quem tem essa esperança, purifique-se, santifique-se a si mesmo, purifique-se a si mesmo. Por quê? Porque ele é puro, porque ele é santo, porque ele é justo, porque ele é puro, porque ele é santo eternamente para sempre. Amém. Aleluia. Quem quer ver Deus? 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 Quem quer ver Deus face a face? Quem quer ver Deus face a face? Então vai aqui um conselho, vai aqui uma intimação. Purifique-se, santifique-se, busca a santidade, busca se purificar, busca estar aos pés de Jesus, busca se santificar, porque você vai ver em santidade. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Fala para o irmão que está do teu lado, sem santidade. Sem santidade. Fala com autoridade, fala sem santidade. Sem santidade. Ninguém verá o Senhor. Aleluia. Santificação, santificação. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo és. Oh meu Deus, santo em todo o tempo, toda forma de viver, aleluia, dentro e fora do templo, sede santo. Salmo 93, versículo 5, santidade convém à tua casa, hoje e para sempre, aleluia. Santidade, 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 aleluia. A ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor, amém, glória a Deus.